Boa noite, tudo bem? Meu nome é Adelan, como todos conhecem, né? Hoje eu venho falar, sobre as sanções administrativas e adimpledimentos na Lei nº 14.133 de 2021. Bom, pessoal, a Lei nº 14.133, ela veio para substituir, a Lei nº 8.666, que é conhecida como a Lei de Licitações, que é responsável pelo processo dentro da administração pública, que ela, analisa propostas para a contratação de produtos e serviços, Bom, a Lei nº 14.133 de 2021, ela estabelece normas gerais de contratação para as áreas administrativas, no caso, as áreas da administração pública, diretas, autárquicas e funcionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municipais, Essa lei ela é essencial para a administração pública. Também vale destacar, pessoal, que dentro desse contexto, a Lei nº 14.133 de 2021, ela dedicou uma atenção especial, para o regime sancionatório, aplicável aos particulares que descumprem as obrigações contratuais, que praticam fraudes ou então até mesmo eles atuam de maneira ilícita nos processos licitatórios. Tendo em vista, a correta aplicação das sanções administrativas previstas na lei, é essencial para garantir a integridade das contratações administrativas e públicas. Ela evita também os prejuízos, ao erário e assegura a confiança, Ela tenta passar para a gente uma confiança referente aos processos administrativos. Olá, me chamo Álvaro. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre os conceitos das sanções administrativas. As sanções administrativas são as medidas punitivas impostas pela administração pública a empresas que descumprem os deveres legais e contratuais no âmbito das licitações. Essas penalidades têm como fundamento o poder da autotutela da administração, onde buscam assegurar a moralidade, a eficiência, a economicidade e a legalidade, que são princípios fundamentais no âmbito contratual. A Lei 14.133 de 2021 especifica nos artigos 156 a 159 os tipos de sanções aplicáveis. Dentre elas estão: primeiro, a advertência, que é a penalidade mais branda dentre as demais, utilizadas em casos de infrações mais leves. Segundo, a multa, que é a penalidade pecuniária, que pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as outras sanções. 3. O impedimento de licitar e contratar com a administração pública por período determinado. E 4. A declaração de inidoneidade, sendo a mais grave das penalidades, aplicável em casos mais graves que podem comprometer a confiança da administração pública no fornecedor. É importante destacar que quando há uma sanção, é necessária a criação de um processo administrativo formal, garantido contraditório e ampla defesa, que é o princípio constitucional. As sanções não têm apenas o caráter punitivo, mas também preventivo e pedagógico. Além disso, elas contribuem para a valorização de fornecedores que estão aptos e comprometidos com os princípios da administração pública. Boa noite, eu vou falar sobre as aplicações das sanções que a nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, trouxe. Antes de qualquer coisa, a gente precisa relembrar que deve seguir o devido processo legal, como qualquer outro ramo do direito precisa seguir. O primeiro ponto que é observado na hora da aplicação da sanção seria o quão grave foi aquela infração. Um exemplo, um atraso. A pessoa tem um atraso habitual. Aquilo entraria como uma infração pequena, foi algo leve. Agora, se ela abandonou o contrato, por exemplo, vai se enquadrar como algo muito grave. Então, tudo isso é observado. O terceiro seria a reincidência. Se aquela pessoa é reincidente naquele ato, se ela já cometeu outra vez aquele ato. E a reincidência entra como um agravante. O terceiro seria o dano ao erário. O que seria esse dano ao erário? Seria o quanto o direito público, o direito administrativo, foi prejudicado. Quanto o patrimônio dele, na questão de ônus, foi prejudicado. E também a gente precisa ver os atenuantes e os agravantes, assim como no direito penal. Então a gente observa os atenuantes e agravantes. Um atenuante seria a cooperação, o quanto ele cooperou após ele cometer a infração, o quanto ele ajudou, cooperou para que isso tivesse sido resolvido. E também pode ser a ausência de dolo. Se a pessoa não agiu com dolo, também entraria como um atenuante.
E o agravante pode ser uma falsificação de documentos ou agir com má fé. Esses são os pontos que são observados na hora da aplicação da sanção de licitações. Eu espero que todos tenham compreendido e que todos tenham uma ótima noite. Bom, boa noite, gente. Eu vou falar sobre os impedimentos e sanções específicas. Que ela trouxe essa nova abordagem, né, das sanções aplicáveis a esses particulares que contratam a administração pública, sempre com base na legalidade e na moralidade. Essas sanções são expressões do poder de polícia do Estado, como destacou Bandeira de Mello, devendo sempre respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Entre essas sanções, duas tornaram destaque, que no caso foi o impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. Essas medidas são fundamentais para proteger a integridade das contratações públicas, trazendo um impedimento e restringindo o ente federativo que aplica essa penalidade que dura até 3 anos. Conforme o artigo 156, inciso 3º, já a inidoneidade tem efeito nacional e dura até o fim da penalidade, ou até a reabilitação desse infrator. Mas atenção, tem uma atenção aí, pois essas sanções só podem ser aplicadas após um processo administrativo formal como qualquer outra, que no caso tem a ampla defesa e o contraditório, e com base em critérios e objetivos. Então tem que ter critérios e objetivos para ser feito essa parte formal. Já a reabilitação, prevista no artigo 158, exige o ressarcimento integral dos danos e cumprimento total dessa penalidade, permitindo que o fornecedor volte ao mercado desde que demonstre recuperação e confiança pública. Essas medidas se comprovaram eficazes, mas deve sempre respeitar os direitos fundamentais e o devido processo legal. Conclusão. Para encerrar, é importante destacar como a nova lei de licitações trouxe uma mudança importante na forma como o poder público faz contratos com empresas. Ela não só modernizou os procedimentos, mas também organizou melhor as regras para punir quem age de forma errada nessas contratações. Entre as sanções, a lei prevê advertência, multa ou impedimento de contratar com a administração por até 3 anos e, no caso mais grave, a declaração de inidoneidade, que impede a empresa de participar de qualquer licitação pública até que se recupere a confiança do Estado. Vale lembrar que a recuperação da confiança no Estado é um processo que não tem um prazo definido, dependendo de diversos fatores. No entanto, a adoção de práticas transparentes, a simplificação de procedimentos e a comunicação eficiente podem acelerar esse processo. O interessante é que agora existem critérios mais claros para essas penalidades, como a gravidade da infração, se houve prejuízo, se foi algo repetido, e tudo isso tem que ser feito com o direito à defesa e dentro de um processo bem estruturado. Na prática, isso ajuda a evitar fraudes, valoriza quem trabalha direito e fortalece a confiança da sociedade nas contratações públicas. Claro, ainda existem muitos desafios, como a capacitação dos servidores e o bom funcionamento do sistema de controle, mas a lei deu um passo importante nessa direção. Então, mais do que punir, essas sanções servem como uma espécie de recado a quem quer fazer parte do mercado público. Precisa agir com responsabilidade, transparência e ética no processo legal.